Olá, queridos, graça e paz. Sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação, pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. E tenho uma novidade para você. Nesse mês de março, nós temos uma promoção, nós estamos aí restritos, algumas pessoas fazendo home office, algumas pessoas com aulas suspensas e todo mundo se protegendo do Covid-19. Então você vai poder fazer os cursos do Instituto Êxodo, todos eles na sua casa, pelo smartphone, pelo seu tablet, pelo seu computador. O curso Sangue nos Umbrais, o curso Estágio de Guerra Espiritual, o curso Intercessão em Chamas e o novíssimo Policlínica da Alma vão abençoar a sua vida. Você vai preencher o código de desconto com a palavra Desconto 2020, tudo em letra maiúsculo e tudo junto, e você vai receber 70% de desconto. Isso vale apenas para o mês de março. 70% de desconto, você ainda vai poder parcelar em 3 vezes sem juros, vai ficar bem baratinho, vai caber no seu bolso e vai abençoar a sua vida. O curso Sangue nos Umbrais é um curso de libertação, onde você vai aprender a libertar os cativos, onde você vai aprender a destruir fortalezas espirituais, onde você vai poder aprender o confronto espiritual. O livro Estágio de Guerra Espiritual fala de batalha espiritual, fala de como você enfrentar as trevas, como lidar com os cativeiros infantis, como você tratar com aquelas peças malignas de ataques confederados com as legiões, com as falanges espirituais, como você formar uma equipe de libertação na sua igreja. E aqui, o curso Intercessão em Chamas, ele fala sobre estar na brecha, sobre enviar uma mensagem ao mundo espiritual, uma mensagem de fé, como você destruir as ações das trevas e trazer de volta os perdidos, como você proteger a sua família, a sua igreja. Esses cursos são extraordinários, vão abençoar a sua vida. Então entra lá no link cursos.pastorlobo.com, cursos.pastorlobo.com. Você vai fazer seu cadastro, é muito rápido, e na hora do pagamento você vai digitar o código de desconto, a palavra Desconto 2020, tudo junto em letras maiúsculas. Ainda vai poder parcelar em 3 vezes. Aproveite, é só até o final do março. Fica com Deus. Deus abençoe. Essa noite eu quero continuar no mesmo trilho daquilo que a gente ministrou pela manhã. É um outro tema, mas eu quero falar sobre quando Deus nos coloca de joelhos. A pandemia do Covid-19, ela tem atingido ricos e pobres, inteligentes e pessoas sem nenhuma perspectiva. Nós temos sido alvos de maneira quase que indistinta de um vírus que tem uma capacidade de atingir todas as pessoas e que tem assustado o mundo inteiro. Vemos os países considerados ricos, europeus, a França, a Espanha, a Itália de joelhos. Agora, nessa última semana, vimos um avanço dela na Inglaterra. O estado de Nova York, nos Estados Unidos, detém a metade de tudo aquilo que são os infectados na América. Metade estão ali no estado de Nova York. E sem poupar o Brasil, essa enfermidade está avançando e especialmente assustando as pessoas. Existem horas em que Deus, Ele coloca a gente de joelhos. Existem situações que nos atingem, que nos mostram o quão nós somos fracos, o quão nós somos frágeis, o como nós dependemos do Senhor. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre quando Deus nos coloca de joelhos. O que nos coloca de joelhos? Efésios capítulo 3, de 14 a 15, o apóstolo Paulo diz assim pelo Espírito nas Escrituras Sagradas: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. O apóstolo Paulo está dizendo que existem causas que nos colocam de joelhos, que fazem com que a gente olhe para nós mesmos e nos percebamos, a gente vai se discernir incapaz de resolver questões, incapaz de ter forças para resistir a ataques, incapazes de dar resposta
para situações que vão além daquilo que o natural pode resolver. O que é que te coloca de joelhos? É interessante, eu tenho um pastor amigo meu, da Itália, pastor Samuel e missionária Érica, e nós temos conversado também, pastor Fabiano Nicodemo, são missionários lá na Itália, e eles dizem assim, essa enfermidade, pastor, estava lá na China, no final do ano, estava na China no início do ano, e nós começamos a perceber ela se aproximando da gente, se aproximando da Itália. Nós começamos a ouvir alguns casos mais no norte da Itália, e daqui a pouco nós temos visto e recebido notícias de que a enfermidade chegou e agora só nos resta orar. Agora nós percebemos o quanto nós somos fracos, o quanto a nossa ciência ela é fraca diante de uma enfermidade que é forte demais. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que existem causas para nos colocar de joelho, para fazer a gente se render, para a gente se ajoelhar diante do poder, da misericórdia e do socorro do Senhor. Quando isso acontece? Quando a própria ciência humana ela fracassa. Em Mateus 17, de 14 a 15, diz assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques, está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. Aqui ele tentou tudo, aqui ele tentou a ciência, aqui ele tentou a medicina, aqui o pai tentou os estudos, tentou a capacitação, ele tentou a tecnologia, ele tentou aquilo que o homem pode tentar, mas aí nada deu certo. Então, quando a ciência fracassa, nós nos colocamos de joelhos. Você quer ver uma coisa interessante? O crente, ele fala que Deus é o Todo-Poderoso. O crente diz que Deus é o Elohim Rafa, o Deus que cura. O crente fala que nosso Deus é o Deus que está perto da gente, é o Deus que é a nossa vitória. Mas aí você vai no médico e o médico diz assim: para você não tem cura. Ou seja, quando você recebe um diagnóstico sem possibilidade de cura, você se esquece de que o teu Deus é o Deus que cura. São causas assim que nos colocam de joelhos. Quando? Quando a ciência humana não consegue resolver. Existem momentos em que a gente vê claramente que nós não conseguimos caminhar sem que Deus nos socorra. Quando é que Deus nos coloca de joelho? Quando a arrogância, quando o orgulho humano falha. Salmo 95, de 6 a 8, diz: venha, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massa, ou em Massá, no deserto. A arrogância humana tende a olhar para Deus como se Ele pudesse ser escanteado, como se Deus pudesse ser colocado de lado, como se Deus pudesse ser banido. Tem muita gente que diz: eu não preciso de Deus, eu sou ateu, eu sou agnóstico, eu sou alguém que entendo que eu alcanço o meu próprio lugar de salvação, eu posso me salvar. Querido, o salmista aqui está dizendo que ele se ajoelha diante de Deus, que é o Criador. Só tem um que pode ter respostas para nós, e esse um é aquele que criou todas as coisas e que tem governo de todas as coisas. Chega um tempo em que a arrogância falha. Chega um tempo em que Deus, Ele tem todas as ferramentas para nos humilhar. Chega um tempo em que Deus diz: basta. Muita gente foi arrogante diante do Senhor, como por exemplo o rei Herodes. O rei Herodes, de tamanha arrogância, ele se tornou um rei que pastou no sentido de pastar, como um animal comendo a relva do campo. Existem reis, o rei Uzias, por exemplo, ele foi um homem impressionante, mas que acabou morrendo por causa da sua arrogância. A arrogância falha, e quando a arrogância falha, nós nos colocamos de joelhos. Quando é que Deus nos coloca de joelhos? Quando nós ficamos sem nenhuma saída. Quando as portas estão bloqueadas e quando a gente não tem para onde ir. Marcos 1, verso 40 e 41, um leproso
aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se queres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Quando nós não temos saída, e naquele tempo não havia cura para a lepra, não havia cura para a hanseníase, não havia como domar essa enfermidade, não havia como bloquear o avanço dessa enfermidade. E nesse momento, a única coisa que nos coloca de joelho é saber que Deus, Ele tem compaixão de nós. A palavra paixão ou compaixão vem de patos. Patos, alguém que tem compaixão é alguém que tem sentimento. Uma pessoa antipática é contra o sentimento. Uma pessoa apática é sem sentimento. Mas o nosso Deus é um Deus de compaixão, é um Deus simpático às nossas dores. E quando você se humilha, e quando você diz para Deus: Deus, tem compaixão de mim, e essa enfermidade, essa porta, esse caminho sem saída, te coloca de joelhos, então você encontra Deus. O que mais nos coloca de joelhos? A gente fica de joelhos quando o próprio Deus diz não. Deus é um Deus que diz sim, mas Deus é um Deus que diz não. O apóstolo Paulo ora 1, 2, 3 vezes a respeito de um espinho na carne, e Deus diz para ele: não, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Moisés, lá no Monte Pisga, no Nebo, ele pede para Deus para entrar na terra prometida, e Deus diz: basta, não toque mais nesse assunto, e Deus diz não. Deus disse não para Jesus, no jardim do Getsemane. Quando Jesus diz: se possível for, afasta de mim esse cálice. Deus disse não para Jesus, para poder dizer sim para a gente. Aliás, a gente está vendo aí o governo numa celeuma. Nós estamos vendo um líder tendo que decidir entre salvar as pessoas do vírus ou salvar as pessoas da fome. Liquidar as pessoas separando elas do vírus ou liquidar a economia. E é uma decisão que a gente só toma em tempo de guerra. E só grandes líderes podem tomar. É por isso que nós precisamos orar pelo nosso presidente, orar pelos nossos governos, por aqueles que estão à frente do governo, das nossas lideranças, do Senado, da Câmara, por aqueles que estão à frente do nosso poder judiciário, porque as nossas vidas dependem de uma decisão certa de um ou de outro. Ou a gente vai conseguir escapar do vírus, ficando isolado, e a gente vai escapar de uma falência econômica, e esse peso tem que ser tomado, essa decisão tem que ser tomada debaixo do conselho do Senhor. Então ore pelo seu presidente, ore pelos seus governadores, ore pelos seus prefeitos, mas ore para que a gente não entre num colapso econômico, além do colapso da enfermidade. Isso nos coloca de joelhos. O que nos coloca de joelhos? Quando Deus diz não. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, está sofrendo muito, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Esse texto, na verdade, está em Marcos capítulo 7. E essa mulher, ela recebe o não de Deus, ela recebe o não da igreja, recebe o silêncio do céu. Ela vem atrás e Jesus fica em silêncio. Você já orou e Deus ficou em silêncio para você? Eu já orei e Deus ficou em silêncio para mim. Essa mulher, ela ora, e a igreja diz: despede ela, porque ela vem gritando, ela está atrapalhando. A fé dela é muito exaltada, a fé dela, ela está me atrapalhando a crer. Essa mulher, ela recebe o não de Jesus, quando Deus diz: não é para o teu bico, não é lícito dar o pão de filhos aos cães. Então ela se ajoelha. Quando Deus diz não para você, você se ajoelha. Quando é que nós nos colocamos de joelho? Quando a própria vida nos sufoca. Mateus 18, 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos, implorou-lhe:
Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Esse tempo que a gente está vendo vai ser tempo em que a vida vai impressionar, a vida vai sufocar, a vida talvez esmague muita gente. E por essa causa nos colocamos de joelhos. Você já ficou endividado, sem ter como pagar, você sabe do que eu estou falando. A vida te sufoca, os bancos te sufocam, os credores te sufocam, e você não tem de onde tirar, de onde extrair, e você só pode contar com a misericórdia e com a paciência. A intercessão, gente, ela funciona diante de uma epidemia. Aqui nós vamos ver um rei de joelhos. Esse texto, 2 Crônicas capítulo 6, ele também está em 1º livro dos Reis capítulo 8, é o mesmo texto, 1 Reis 8 e 2 Crônicas capítulo 6, diz assim: depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, e levantou as suas mãos para orar. Ele ficou de pé na plataforma, depois ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Atende a oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Quando houver fome ou praga no país, em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou uma súplica por misericórdia for feita por israelita, ou por todo o teu povo Israel, cada um sentindo suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conhece seu coração. Por que a praga vai chegar aqui? Por que a epidemia vai chegar aqui? O rei Salomão aqui de joelhos, ele está clamando por pessoas que virão depois dele. Você vai hoje em Jerusalém, você observa do pátio do templo, homens e mulheres voltados para aquele templo, fazendo clamores, colocando orações em papéis, enfiando dentro das frestas, das muralhas do muro de Jerusalém, daquele muro oeste, que nós chamamos de Muro das Lamentações. O que o rei está falando? Ele está, na verdade, intercedendo pelo seu povo. Ele começa a dizer: quando houver a guerra, quando houver a fome, quando houver a praga, quando alguém tiver pecado diante do Senhor, e alguém vier aqui e se ajoelhar, ou levantar as mãos em direção, ouve do céu e tem misericórdia. A oração da intercessão, ela busca a misericórdia do Senhor, mas é uma oração que é feita de joelhos, em favor daquele que não tem como pedir socorro. Tem muita gente que não tem mais forças para clamar, não tem mais lágrimas para chorar, na vida está gasta dentro da tristeza, e é por isso que nós nos colocamos de joelho. Eu gosto muito de 2 homens na Bíblia, são restauradores, são homens que dedicaram a sua vida em recuperar aquilo que foi destruído. Um deles é Neemias, que lidera a reconstrução do templo. Um é Esdras, que lidera a reconstrução do templo. E o segundo, que vem logo após ele, é Neemias, que restaura as muralhas do templo. Entenda isso, entenda isso. Templo aí é você, querido. O Antigo Testamento fala de coisas, de sombras de bem-vindouros. O templo restaurado é a sua vida que precisa ser restaurada. O livro de Esdras fala da minha e da sua vida que precisam de restauração. São áreas da nossa vida que precisam de recomeço. E as muralhas, ou seja, a defesa, aquilo que se levanta como proteção, é aquilo que Deus fala a respeito dos ataques que eu sofro e que você sofre. E antes da restauração do templo, há um tempo em que nós precisamos de joelhos nos colocar diante do Senhor, para confessar as nossas misérias, confessar os nossos pecados, para que Deus então restaure a nossa vida. Em Esdras 9, verso 6, verso 7, e orei: meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem as nossas cabeças, e a nossa culpa sobe até os céus, desde os dias dos nossos antepassados até agora. A nossa culpa tem sido grande, e por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes,
temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação na mão de reis estrangeiros, como acontece hoje. Essa oração é uma oração de admissão de culpa. Essa oração é uma oração que ele faz como sacerdote da nação, como líder da nação, confessando nesse momento que a restauração do templo de Jerusalém, a destruição do templo de Jerusalém é culpa deles. Ele diz, os nossos reis, os nossos antepassados e nós também, ou seja, existe uma iniquidade sendo passada de geração em geração. Existe uma visitação de pecado. Em Êxodo capítulo 20, verso 4, a Bíblia diz que Deus, Ele é um Deus zeloso que visita. Eu queria que você entendesse isso. Imagina você receber uma visitação de juízo. Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que desprezam a palavra do Senhor. Nós aprendemos a pecar dentro de casa. Nós aprendemos a pecar com os nossos pais. Nós aprendemos a ser violentos com os nossos pais. Não queira pedir para alguém que foi tratado com carinho e amor para ele ser violento. Ele não sabe ser violento. Não queira pedir para alguém entrar de carrinho, como a gente fala no futebol, e quebrar as pernas de alguém, porque se ele não aprendeu isso, ele não vai fazer isso. Nós multiplicamos aquilo que nós aprendemos. Nós somos aquilo que os nossos pais nos ensinaram. Em 1ª carta de Pedro, capítulo 1, verso 18, diz que nós fomos resgatados da vã maneira de viver, que nós recebemos por tradição dos nossos pais. É isso que ele está orando aqui. Ele está confessando a vergonha e a humilhação dele ter aprendido, do povo ter aprendido um pecado e ter permanecido no pecado, e por isso é que a praga veio. É por isso que a desgraça veio. É por isso que o despojo se tornou a realidade no meio de Israel. Você está entendendo isso, querido? Então, Neemias, ele vai fazer uma oração de confissão. A oração de Esdras é de admissão de culpa. Admissão de culpa. A oração de Neemias é de confissão. Neemias 9, no dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelitas tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares e confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e levaram o livro da lei do Senhor, o seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando e adorando o Senhor, o seu Deus. 3 horas lendo a palavra de Deus, 3 horas confessando e adorando o Senhor. Um povo que fica 6 horas dizendo assim, eu reconheço, eu confesso, fui eu que errei, essa praga chegou porque eu errei. Sabe o que eu vejo hoje? Em vez do povo estar arrependido dos pecados, não estão não. Eles querem uma vacina. Eu também quero uma vacina. E eu quero que chegue logo. Mas o povo não se preocupa em parar de pecar. Quando a AIDS chegou na década de 80, todo mundo ficou preocupado, sabe com o quê? Porque não poderia mais se relacionar, e aí o homem busca as suas torres de Babel. Tu constrói para si as suas próprias saídas. Use camisinha. Você não vai pegar mais nenhuma doença sexualmente transmissível, pelo menos não vai pegar AIDS. Quer dizer, o povo não quer parar de pecar. O povo quer uma saída para continuar vivendo na iniquidade, no arrependimento, numa mudança de vida. As pessoas têm um discurso bonito, mas não estão preocupados em viver a vontade de Deus. E Deus dá uma lição 1, 2, 3 vezes e o povo não arrepende. O povo não muda o coração, o povo não muda a própria vida. Hoje, o foco está em quê? Vamos fazer parar a epidemia, mas ninguém se arrepende. Ninguém se arrepende dos seus roubos, ninguém se arrepende da sua língua grande, ninguém se arrepende dos seus pecados, das suas iniquidades e nem das suas transgressões. É tempo da gente se dobrar, é tempo da gente se humilhar, é tempo dos nossos joelhos se dobrarem e confessar a nossa miséria. Neemias e Esdras aqui, eles restauram o templo, restauram os muros, porque eles resolvem confessar o seu pecado. E quando a gente confessa o pecado, é como se a gente olhasse no espelho e falasse assim, a culpa foi minha, eu fui responsável por desgraçar a minha vida,
Tem muita gente que não estuda, tá aí, é novo. Em vez de estudar, em vez de trabalhar, fica em casa, aí quando fizer 30, 40 anos, vai dizer que o governo é culpado. Querido, nós somos os semeadores da nossa vida. Nós somos aqueles que investimos no nosso futuro. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Se você não cuidar da vida do seu filho, não ensinar ele, não é o professor que vai fazer, querido. Se você não incentivar a tua família a viver com Deus, se você não der exemplo dentro de casa, não adianta você dizer depois que o pastor foi fraco, que a igreja foi negligente. A gente tem que olhar para a gente e dizer, fomos nós, eu fui responsável por isso, como Esdras e Neemias fizeram, se colocando de joelhos e alcançando a misericórdia e a restauração. Quando os joelhos confessam, Romanos 14, 11, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. O nosso Deus, querido, presta atenção, nos coloca de joelhos. Deus é capaz de colocar você de joelhos. Deus é capaz de me colocar de joelhos a hora que Ele quiser. Porque diante dEle, todo joelho, os arrogantes, os incrédulos, os ateus, aqueles que dizem que Deus não existe, aqueles que dizem que Deus não se aproxima, aqueles que dizem que Deus não está olhando os debochados, aqueles que escarnecem, todos eles estarão de joelhos diante do Senhor. Todo principado e toda potestade estará de joelhos diante do Senhor. A vida, gente, deve imitar os nossos joelhos. Os nossos joelhos nos dobram e a nossa vida também tem que fazer isso. Em Marcos, capítulo 1, verso 4, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Gente, Olá, queridos, graça e paz, eu sou o pastor Osvaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Muita gente me pergunta, pastor, onde é que o senhor congrega? Em Curitiba, no Paraná. A igreja mais acalorosa, mais cheia de Deus ali no nosso bairro, você vai ser profundamente impactado. Eu quero convidar você, os nossos cultos acontecem sempre nos domingos às 10 da manhã e às 19 horas e também na quarta-feira, quarta-feira, às 20 horas. E os livros que vocês me pedem estão numa plataforma www.institutoexos.com. Esses livros vão abençoar profundamente a sua vida e vão te dar ferramentas, vão te dar armas para você vencer as trevas e tirar a sua família, a sua igreja e todos aqueles que você ama dos cativeiros das trevas. Deus te abençoe. O batismo de arrependimento, ele é carregado não só com banho de água, não é só você entrar nas águas, é você dizer, chega, eu não vou mais viver minha vida torta. Marcos capítulo 1, verso 4, fala sobre João Batista. Escute isso, 10 versículos depois, em Marcos capítulo 1, verso 14, a Bíblia diz que João Batista, ele foi preso, então veio Jesus para Galileia, anunciando a chegada do reino dos céus e ordenando que todos se arrependessem. A igreja, ela recebe essa palavra em Mateus 21, 31, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes, as prostitutas, entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a nós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois de vos arrependeste para crer. Tem gente que vai passar por essa crise, tem gente que vai passar por essa pandemia, tem gente que vai passar por esse juízo e não vai se arrepender. Tem gente que vai ver pessoas morrendo perto delas. Tem gente que vai vendo pessoas sendo inutilizadas dentro delas. Tem gente que vai ver aí o colapso econômico das pessoas. Tem gente que vai ver aí a vida destruída e não vai se arrepender. Querido, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para gente que não se arrepende. Existem arrependimentos, é muito interessante isso, que eles são falsificados. Eu quero explicar para você, antes de terminar, 7 falsificações do arrependimento. A primeira delas é o arrependimento religioso. Eu vou dizer para você o que é isso. O arrependimento religioso é quando você olha para o meu pecado e não olha para o seu. É quando você fica triste com o meu pecado, mas não se entristece com o seu. É quando você confessa o meu pecado, mas não confessa o seu. A Bíblia diz o seguinte, em Lucas capítulo 18, verso 9, verso 14, é uma parábola. Alguns que confiavam na sua própria justiça
e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Um era religioso e o outro era mensaleiro. Tá bom assim? Um era correto, religioso, o outro era um corrupto, arrependido. O fariseu em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Ele está apontando o pecado dos outros. Eu não sou como os outros. Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Tem gente que se entristece pelo pecado dos outros. Você viu o que fulano fez? Você viu o que a fulana disse? Você viu que como ele tropeçou e como ele se esborrachou feio? Você viu que ele pecou? Querido, cuide da sua vida. O arrependimento verdadeiro não confessa pecado dos outros, confessa o seu próprio pecado. Então, em vez de você ficar tentando distrair Deus com o pecado dos outros, olhe para si mesmo e confesse: fui eu que errei, fui eu que pequei, fui eu que enganei, fui eu que menti, fui eu que traí, fui eu que roubei. Porque senão vai ser só um arrependimento falso, que não vai encontrar nem perdão e nem misericórdia. Número 2, uma falsificação do arrependimento é o arrependimento pagão. Eu vou te explicar isso. Salmo 118, de 1 a 5, louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Escute o que eu vou dizer. A diferença entre o arrependimento cristão e o arrependimento pagão, e a diferença entre o Deus cristão e o Deus pagão, é que o nosso Deus, Ele é bom. Ele é bom e não adianta você fazer nada, porque Ele vai continuar sendo bom. O arrependimento pagão, ele acha o seguinte: não, eu pequei, então eu vou confessar que eu pequei e Deus vai ser obrigado a me perdoar. Eu fui lá, eu matei, eu feri, eu destruí aquela vida, mas eu vou lá, eu vou confessar. E assim Deus vai ser obrigado a me perdoar. Querido, o nome disso é paganismo. O nome disso é feitiçaria. O nome disso é de você está tentando manipular Deus. Deus perdoa? Perdoa. Mas Deus, Ele olha o íntimo do coração. Não adianta você dizer que você pede perdão se a sua vida não muda. Não adianta você querer dominar Deus. Não adianta você querer colocar um cabresto em Deus. Deus, agora você é obrigado a me perdoar porque eu confessei. Não. A Bíblia diz que o povo que se chama pelo seu nome deve se humilhar, orar, buscar a face de Deus e mudar de vida. Aí sim Deus perdoará, aí sim Deus ouvirá, aí sim Deus sairá da terra. O arrependimento pagão é um arrependimento que tenta manipular a bondade de Deus em seu favor, sem mudança de vida. Número 3, uma falsificação do arrependimento. Uma falsificação do arrependimento é o arrependimento como uma tristeza desse mundo. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios na 2ª carta: a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação e não produz remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Você quer que eu te dê um exemplo para isso? Judas, ele vai lá, traz Jesus, recebe uma grana, aí ele está com muito remorso. Ele fala: eu traí um homem justo. Ele vai, joga aquelas moedas de volta para aqueles homens que o compraram, e depois ele, com muito remorso, ele se suicida. Escuta o que eu estou te falando. O perdão de Deus não produz remorso, ele produz perdão. Então a tristeza segundo o mundo é aquela tristeza de flagrado. Eu fico muito triste porque eu fui pego no meu pecado, então o povo quer que eu chore, eu choro. O povo quer que eu mostre que eu estou constrangido, eu fico constrangido. A tristeza segundo o mundo não opera para perdão. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai.
Vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Escute, o verdadeiro perdão, ele não é uma tristeza segundo o mundo, porque o verdadeiro perdão não deixa você só triste, muda a tua vida. O Espírito de Deus, quando produz em nós arrependimento, nos leva a mudar a nossa história, não só de ficar tristinho, porque não adianta você dizer que você fica tristinho, aí você amanhã vai voltar a beber e vai bater na sua mulher de novo. Não adianta você dizer que está triste, amanhã você vai trair seu marido de novo. Não adianta você dizer que você está triste, amanhã você vai desobedecer os seus pais de novo. Você está entendendo isso? Isso é uma falsificação do arrependimento. Número 4, não é mera confissão. Apocalipse 22, 11, quem é justo, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Essa é uma das últimas palavras da Bíblia, esse é o último capítulo da Bíblia, do livro do Apocalipse e da Bíblia inteira. Jesus está dizendo que tem gente que não vai mudar. A Bíblia diz que Saul diz diante do profeta Samuel, eu pequei, mas ele não mudou. Ele continuou do mesmo jeito, ele continuou dentro da mesma desobediência. Jesus, é muito interessante quando ele fala de desobediência, a Bíblia fala isso. Deus fala o seguinte para Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. Saul estava pensando que podia comprar Deus. Não, eu pequei, mas eu trouxe aqui uma oferta maravilhosa. Eu pequei, mas eu trouxe o gado para sacrificar. Eu pequei, mas olha o que eu capturei dos inimigos, as riquezas. Quando Deus dá uma ordem para você, isso tem que ser muito claro. Muito claro. E eu quero dizer para você alguma coisa. Confissão, que não é mera... arrependimento não é mera confissão. Não é só desviar da culpa. Gênesis 3:11. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que tu me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Eu confesso, mas a culpa é tua, Deus. Eu confesso, mas foi a mulher que só me deu. A culpa é tua. Eu confesso que eu errei. Eu confesso. Mas sabe o que aconteceu, Deus? Esse ambiente que eu estou vivendo me contaminou. Não é desvio de culpa. O arrependimento, ele vem olhando para mim, eu olho para mim mesmo e eu digo, fui eu. Eu posso ter sido influenciado, alguém pode ter gritado para eu virar para a esquerda ou para eu virar para a direita, mas quem virou para a direita ou para a esquerda fui eu. Então eu tenho que confessar a minha própria culpa. E eu não posso dizer para Deus, não Deus, a culpa não foi minha não, foi dela. A culpa não foi minha não, foi do papai que me ensinou a ser assim. Todos nós, eu e você, vamos responder diante de Deus por aquilo que a gente fez, e não por aquilo que nossos pais nos influenciaram. Número 6, uma falsificação do arrependimento é quando você minimiza o pecado, ou minimiza o seu erro. Romanos 2:1, portanto você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga, pratica as mesmas coisas. Quando que o arrependimento é falso? Quando você encontra alguém pior do que você diz, não, pelo menos eu não sou nazista. Pelo menos eu não sou Hitler. Então vamos colocar uma medalha em você, porque você não é Hitler. É quando você minimiza o que você está fazendo através do seu julgamento. Olha como é que ele faz errado. Olha como é que ele peca mais do que eu. Olha como é que ele é pior do que eu. Gente, isso não é arrependimento. Isso é só uma tentativa de você tentar enganar Deus. E por último, não é criação de desculpas. Eu volto para Gênesis 3:13. O Senhor então perguntou à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Tem muita gente que vai dizer, não, eu já nasci assim, é o diabo. Eu não tenho força, é o diabo que me leva para a biqueira para eu usar droga. É o diabo que me leva para o bar para eu beber. É o diabo que me leva lá para aquela fulana, para aquele fulano. É o diabo que fica aqui na minha língua e que me obriga a ficar falando mal dos outros, pelas costas dos outros. É o diabo. A culpa também, se o senhor tivesse nascido no lar que eu nasci, se o senhor tivesse tido a criação que eu tive, se eu já nasci. Sabe por que eu peco? Porque eu nasci assim. Foi Deus que me fez assim. Você está entendendo? Isso é uma falsificação de arrependimento.
isso não traz restauração, isso não traz mudança. O arrependimento, ele é tão impressionante que ele é capaz de reverter uma situação negativa. Segundo Crônicas 7,14, eu já citei aqui, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, isso é importante. Isso aqui vai ditar o teu verdadeiro arrependimento e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A tua casa precisa de cura, confessa os pecados. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, a partir do verso 15. Está alguém feliz, cante louvor, está triste, ore. Mas se tem alguém enfermo, você precisa ser sarado. Confessai uns aos outros as vossas culpas, para que sareis. Quando Elias, no Monte Carmelo, ele faz um apelo profético, ele diz, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Tem muita gente que quer viver com Deus e viver com pecado. Confesse o seu pecado, não dê desculpas, e Deus vai trazer, como Deus trouxe chuva sobre Israel. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ele orou, e o céu fechou, mas ele orou de novo, e a terra produziu seus frutos quando veio a água. O nosso Deus é um Deus que quer sarar a nossa casa, quer sarar os relacionamentos. Tem muita gente com algo muito pior do que o Covid-19 dentro de casa, é culpa. Tem culpa que está matando pessoas. Tem gente que dentro dele tem câncer, porque ele tem esconderijo na alma, tem guetos escondidos, e ele, em vez de confessar o pecado, ele fica tentando distrair Deus. Querido, fecha a porta do teu quarto em secreto, ora em secreto. O teu Deus que vem em secreto vai te recompensar publicamente. Não precisa botar no jornal o teu pecado. A Bíblia não manda fazer isso. A Bíblia diz que você deve confessar a Deus. Confessarei ao Senhor o meu pecado, e Ele retirou a minha culpa. Leia Salmo capítulo 32, você vai entender muito bem o que Davi fala. O arrependimento, ele é causa de restauração. Mateus 12:41. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui alguém, aqui quem é maior do que Jonas. O nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, que estava ali, está dizendo, eu sou maior do que Jonas. Se Deus pode reverter o juízo sobre a vida de Jonas, Ele pode reverter o juízo sobre a sua vida, querido. Escute, gerações mais incrédulas pedem um sinal, mas um sinal só será dado, que é o sinal dos profetas Jonas. O que Jesus está dizendo? Jesus vai ficar no ventre da terra 3 dias, e no terceiro dia, Ele ia ressuscitar, como Jonas ficou no ventre do grande peixe. É um símbolo. Se você se arrepender, Deus vai mudar a sua vida. Deus vai restaurar a sua vida. Arrependimento, ele é causa de alegria. Em Lucas 15, você conhece a parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda de dracma perdida. A ovelha é achada, a moeda é encontrada, e o filho volta para casa, e no final a história conta que o pai deu uma grande festa, para dizer, o meu filho voltou. A Bíblia diz que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisa de arrependimento. Entenda, o arrependimento faz o céu se encher de uma grande alegria. Se você já se arrependeu da vida que você tinha de pecado, você já foi motivo de festa no céu entre os anjos, de celebração no mundo espiritual. Agora não adianta você dizer que está arrependido, se você continua fugindo da casa do Pai. Essa é a primeira mensagem da igreja em Atos 2:38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em lugares de iniquidade. O Espírito Santo não habita em lugares de sujeira. O Espírito Santo, ele habita na pureza. Arrependa-se. Arrependa-se. Essa foi a mensagem do início da igreja. Essa é a mensagem que existe para todas as igrejas. A igreja da Ásia, a igreja de Pérgamo, portanto, arrepende-te. A igreja de Sardes diz, arrepende-te. A igreja de Laodiceia diz, arrepende-te. A igreja de Éfeso é muito interessante, que diz assim, olha, eu tenho contra você que você deixou o primeiro amor. Portanto, volta lá atrás, veja onde foi que você errou, pratica as primeiras obras,
arrepende-te e volta ao primeiro amor e pratica as primeiras obras. A palavra arrependimento, ela vai permear a Bíblia, do início ao fim. Hoje, essa praga assusta muita gente, mas eu quero que você entenda que se não houver arrependimento, não haverá perdão, que se não houver arrependimento, não haverá restauração, que se não houver arrependimento, não haverá cura. 2 Pedro 2, 4, 6, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com as 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. A decisão entre receber misericórdia e receber juízo é tua. O nosso Deus é compassivo e misericordioso, assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim Ele quer afastar o pecado de nós. Nosso Deus é um Deus perdoador, nosso Deus é um Deus restaurador, nosso Deus é um Deus que quer começar com a gente de novo, mas é necessário arrependimento no meu coração e no seu coração. Querido, não é possível que você ouça tantos versículos da Bíblia. É interessante como é que a Bíblia nos convida para nos colocar de joelhos. Esse é um dia para você se colocar de joelhos. A Bíblia diz em Lucas 5,32, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Você pode se ajoelhar na tua casa agora, você pode se ajoelhar no teu quarto, mas muito mais do que isso, querido, quando Deus te coloca de joelho, Ele quer simplesmente dizer, você está fora do meu caminho, você está fora da direção que eu te dei. É por isso que o fracasso, o medo, toma conta da sua vida. Eu vou orar por você. Quero abençoar a sua vida essa noite. Quero dizer que nesses tempos de distanciamento, são tempos em que a gente tem experimentado as vozes que a gente quiser experimentar. Se você quiser mergulhar aí na Bíblia Sagrada, você vai ouvir a voz de Deus. Se você quiser mergulhar nos noticiários, você vai ficar assustado. Se você quiser mergulhar nos filmes, você vai ficar entretido. Mas se você mergulhar em Deus e se arrepender, esse Deus vai restaurar os teus caminhos. Amém? Deixa eu orar por você, Pai querido. Eu quero abençoar agora toda a igreja reunida online, em Curitiba, no Paraná, em todo o Brasil e em todo o mundo. Nós queremos confessar diante do Senhor mazelas, queremos confessar desobediências, rebeliões, orgulho, palavras frívolas que saíram da nossa boca, palavras malignas contra as pessoas, calúnias que nós levantamos, tentativas de destruição dos outros, destruir a reputação dos outros. Nós queremos confessar que nós pecamos diante do Senhor, que os nossos olhos foram altivos. Queremos confessar diante do Senhor que nossos joelhos não se dobram. Queremos confessar diante do Senhor que nossa cerviz é dura. Queremos confessar diante do Senhor que nossos ouvidos ficam tapados para a Tua voz. Queremos confessar, Pai, que nossos olhos são assanhados. Queremos confessar que nós roubamos ao Senhor, que nós somos gananciosos e avarentos. Queremos confessar a idolatria do nosso coração, que fazemos para nós mesmos ídolos, que buscamos outros deuses, que queiram nos satisfazer segundo o desejo da nossa carne. Nós confessamos o nosso pecado diante do Senhor essa noite, Pai, e te pedimos perdão em nome de Jesus, e clamamos pelo sangue de Cristo sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Clamamos pela restauração, assim como o Senhor restaurou o templo no tempo de Esdras, assim como o Senhor restaurou os muros no tempo de Neemias, assim como o Senhor libertou Israel, Pai, diante da confissão de Israel, assim como o Senhor trouxe água sobre Israel, depois da pregação de Elias, assim como o Senhor salvou Nínive de todos os seus pecados, com a pregação de Jonas. Salva o teu povo dos seus pecados, faz os joelhos se dobrarem, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Eu oro assim, e eu quero liberar uma palavra de perdão, de recomeço, de restauração sobre o teu povo, de alegria no céu entre os anjos, em nome de Jesus, amém, amém. Você que agora ouviu essa palavra e precisa mudar de vida, eu vou convidar você para repetir essa oração, aonde você estiver. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai,
Em nome do teu filho Jesus, eu quero confessar que eu me desviei desde a minha mocidade dos propósitos do Senhor. Mas hoje eu quero confessar Jesus Cristo como meu único Senhor, Salvador e Rei. E eu quero lançar fora todas as outras alianças que eu tenho e tomar posse do sangue da cruz e da salvação que Jesus me propõe e me dá pela sua graça através do sangue do Cordeiro. Eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Eu quero pedir que o teu Espírito Santo entre na minha vida e no meu coração, tirando de mim tudo que é velho e colocando sobre mim um óleo novo e fresco e me dando uma vida nova para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que fez essa confissão, você deve procurar uma igreja assim que a gente puder voltar. Procure uma igreja, seja batizado para perdão dos pecados, comece a congregar e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Amanhã temos culto às 8 da manhã com o pastor Queclos. Nós teremos culto às famílias. Pastor Queclos é pastor de jovens casais em nossa igreja. Na terça-feira, nós teremos aqui o CR, que vai abençoar profundamente sua vida com o pastor Alci e todo o seu time. Na quarta-feira, teremos o Quarta Fire, uma palavra que vai abençoar sua vida, às 8 da noite, ao vivo. Na quinta-feira, Quinta Teológica, às 10 da manhã. Na sexta-feira, às 8 horas, oração com a família, o Ministério de Família da nossa igreja, o Ministério de Família da Fé, vai abençoar a sua vida grandemente. No sábado, às 10 da manhã, uma palavra da pastora Fabíola, ao vivo para o seu coração e para o coração de todas as mulheres. E voltaremos no domingo de manhã, domingo que vem de manhã, domingo à noite, com a celebração da ceia do Senhor. Então, se você puder ter pão e suco de uva, nós vamos celebrar na sua casa. Você vai reunir a sua família, aqueles que são do seu convívio, do seu isolamento social, que estão na sua casa, você que é pai, filho, avô, neto, vocês vão celebrar juntos a ceia do Senhor, amém? Deus abençoe, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre tua casa, tua família, agora e sempre, em nome de Jesus, amém. Boa semana, Deus te abençoe, eu oro por você, ore por mim também, fica na paz.